E o Centro de Atenção Integral à Saúde Unimed promove, por meio do Serviço de Medicina Preventiva, mais uma edição do ciclo de palestras do programa Atenção Integral à Saúde da Gestante. O primeiro encontro acontece no próximo dia 4 de março e terá como tema impacto do cuidado adequado com o bebê, da vida uterina aos primeiros anos. Acompanhe. E a Unimed Erechim realiza o 7º ciclo de palestras do programa de Atenção Integral à Saúde da Gestante. E acontece a partir do dia 4 de março. E para falar um pouquinho sobre este tema, está conosco hoje a enfermeira da Unimed Erechim, a Ana Maria Bortolanza, bem-vinda, acompanhada da psicóloga Raiele Longo, também da Unimed Erechim. Bem-vindas hoje para falar desse assunto tão importante, desse ciclo de palestras que já está na sua 7ª edição. Muito obrigada, nós que agradecemos pelo espaço. Obrigada. Ana Maria, como é que vai acontecer essa 7ª edição já no próximo mês de março? Então, nós estamos bastante animados, né, com este novo ciclo de palestras. Já temos algumas experiências com os anteriores e vão ser encontros de grandes grupos, né? Então, não precisa ter Unimed para estar participando. É um evento que é aberto a toda a comunidade. O convite se estende a instituições de saúde que queiram participar, se estende a instituições de ensino que também queiram participar, prefeituras. Então, está todo mundo convidado. É um momento de troca de informação entre os públicos com os profissionais, é um momento de aprendizagem e de ter novas experiências, né? Então, como tu já falaste, o primeiro encontro é agora no dia 4 de março, às 19 horas, no anfiteatro da Unimed, lá na Unimed mesmo, e o tema desse primeiro encontro é o impacto do cuidado adequado do bebê, da vida uterina aos primeiros anos. Essa é uma fala que é conduzida pelo Dr. César Detoni, então já vai estar mencionando vários aspectos ainda da gestação que impactam na saúde do bebê ao longo da sua vida. Então é uma palestra muito interessante, está todo mundo convidado a participar e os encontros, eles são semanalmente, então todas as segundas-feiras a gente faz o nosso encontro lá na Unimed às 19 horas. Em geral, dura 1h30, 2 horas, depende de quantas dúvidas as pessoas nos trazem, porque de fato é um momento de troca de experiências, né? Verdade. Pois é, Raiele, esse evento, esse encontro, essa troca de conhecimentos é para quem é gestante ou para quem sonha também em gestar um bebê? Só para as mães ou para o casal? Então, assim como a Ana falou, a gente tem ampliado esse convite, inclusive as instituições, né, de ensino, de saúde, para que todo mundo esteja fortalecido dessas informações, incluindo família, o casal deve estar lá, porque o papel do pai é indispensável nesse sistema, né? E as tentantes, como você disse, essas que ainda não gestaram, a gente tem falado do planejamento familiar como fator de proteção também a possíveis sofrimentos que possam surgir lá na frente. Então, toda essa galera está convidada, né? Inclusive mães que porventura já tiveram seus filhos e querem aumentar os seus conhecimentos sobre o assunto, estão todos convidados. Quando a mulher pensa em engravidar, surgem vários questionamentos na cabeça dela. E eu acho que um dos maiores questionamentos e até um pouco de insegurança é referente ao parto. A escolha da modalidade do parto, se vai ser normal, se vai ser por cesárea. E isso tudo causa um pouco de preocupação, estresse na mulher. Também será debatido isso? Sim, sim. Quando a gente vai falar dos tipos de parto, vai ser o nosso segundo encontro. Então, lá no dia 11 de março, às 19 horas, esse encontro é conduzido por um médico obstetra. Existe uma troca de experiências com relação aos partos, né? Aos vários tipos de parto. Os médicos falam, então, do risco, do benefício, da experiência de cada paciente. Então, para quem já tem um desejo, né? Eu desejo muito parto normal. Como é que eu devo me preparar para o parto normal? No meu caso, eu ainda estou insegura, eu quero saber um pouquinho mais sobre a cesárea, né? Então, esse é um desejo que é da paciente junto com o seu médico assistente. A gente vai tratar nesse encontro de todos os tipos de parto. Então, é muito importante a participação porque a gente já vai estar dando dicas de como se preparar para o parto de uma maneira geral. Então, muito bacana as mamães, né, ou as futuras mamães,
Como eu falei, todo mundo está convidado para estar participando e experimentando o nosso encontro. Toda mulher, quando ela descobre o teste de gravidez, ela passa por descobre a gravidez através de um teste, corrigindo, ela passa por aquele momento de euforia, de felicidade. Os sentimentos, eles ficam um pouco confusos, porque juntamente com toda essa alegria, esse entusiasmo, vem o medo, a preocupação. Como vai ser o primeiro contato? Como eu vou cuidar daquela criança? E se tiver febre? E se acontecer de eu não saber dar um banho? Isso tudo psicologicamente também trava um pouco a mulher. Sim, a gente entende que existe uma mudança biológica e no primeiro trimestre a barriga não está aparecendo, mas em termos de hormônios vem um movimento muito grande. Sim. Então, do corpo, né? Então, alguma labilidade emocional é da própria gestação, né? Então, a tristeza, a frustração, o medo, inclusive, então, a mudança biológica e a mudança social que vai ter. Então, eu tenho a minha autonomia, a maioria das mulheres economicamente ativas, construindo a sua profissão, a sua carreira, vai exigir um remanejo e é natural que exista uma frustração, algum medo, como você citou. Dentro da família, eu era filhinha dos meus pais, eu tinha meu parceiro, ou às vezes nem tem um relacionamento definido, isso também exige uma série de ressignificações. Então, a mudança biológica, a social e a psicológica, né? Entender-se como mãe. Então, algum sofrimento, alguma dificuldade em relação a essa compreensão é esperada. A gente só sugere que se observe, né, para que isso não se torne um sofrimento maior e que os consultórios de psicologia, eles estão abertos a isso, a trabalhar esse assunto, né, que é toda uma mudança, vai ocorrer no corpo da mulher e tá tudo bem, não se sentir bem, né, contanto que a gente consiga ressignificar e com a chegada dessa nova vida seja observado o grande benefício, né, e o grande privilégio também que vai ter. E esse é um tema que será trabalhado justamente para dar esse conforto para a mulher e também para os papais que vão estar acompanhando junto, porque além da mulher ter toda essa sobrecarga, acaba afetando também muitas vezes o relacionamento, né? E é necessário ter uma compreensão para que a gravidez ocorra de uma forma leve e saudável. Com certeza, nós trabalhamos num dos temas, então vai ser a saúde mental materna. Qual é a data, Ana? É dia 8 de abril. Então, em 8 de abril será trabalhada a saúde mental materna, entendendo que a mulher também precisa de um acolhimento, porque a partir da gestação tudo é sobre o bebê, né? Então, a gente tem focado muito na saúde da mãe, entendendo que a mãe estando saudável, a mulher estando saudável, ela consegue predispor um cuidado mais adequado para o bebê. Então, a gente olha para essa mulher, acolhe ela, valida o sofrimento, porque é muito romantizado também, né? Então, a gente sabe que tem alguma dor associada, algum sofrimento, as preocupações, a história, a própria maternidade que ela vivenciou com a sua mãe. Então, tudo isso a gente trabalha na palestra e tem um acompanhamento de consultório também, né? Entendendo que é um processo muito humano. E todas as emoções, as positivas e negativas, como a gente diz, né, em termos leigos, elas são bem-vindas, contanto que elas não permaneçam. Com certeza. Ana Maria, aquele primeiro contato da mãe, aquele primeiro banho, a primeira troca da fralda, o cuidado com o umbiguinho, tudo isso também será tema de debate, de troca de informação e até ensinar quando o bebê engasga, que pode acontecer dele engasgar e a mãe se apavorar, de saber lidar com esses primeiros cuidados? Sim, esses são temas importantíssimos, né? Inclusive, muito da insegurança materna parte, será que eu vou conseguir segurar para dar banho? É tão pequenininho. E se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Então, muito da nossa conversa lá no grande grupo é justamente para munir as mães e as famílias de informações. Olha, existe esse método que você pode estar dando banho que é mais fácil, nada impede que em casa você crie a sua rotina e o seu jeito de dar banho. Mas o primeiro momento tu pode começar dessa forma e depois com o teu dia a dia, tu já vai criando outras estratégias. Então, sim, a gente tem o encontro do dia 1º de abril, nesse caso, que vai ser perinatal e cuidados com o recém-nascido, onde um dos nossos médicos pediatras vai estar abordando todos esses temas, desde o cuidado com o umbiguinho, a troca de fralda, os cuidados com o banho. Então, tudo isso vai ser abordado por um médico pediatra.
Quanto à questão dos primeiros socorros, a gente tem inclusive uma data específica para este tema, que neste ciclo será no dia 18 de março, também às 19 horas. Então, essa fala é conduzida por mim, por uma outra colega, e então, assim, é muito importante, porque muita gente, e isso é completamente normal, a gente ficar apavorada nessa situação, mas a gente tem que saber quem chamar e o que proceder nos primeiros cuidados. Então, geralmente, o que acontece? Faz esse primeiro encontro, em casa se estuda mais, às vezes eles nos ligam, olha, eu quero rever de novo aquela situação. Se é uma beneficiária que tem a Unimed Erechim, tem a possibilidade de fazer lá no CAIS conosco um novo encontro. Então, um encontro apenas desse tema não é suficiente, mas ajuda a começar a pensar nas estratégias e no que eu posso fazer para estar evitando essas situações. Então, o nosso foco lá, quando a gente fala de primeiros socorros, é sim o que fazer, qual é a nossa reação diante do que aconteceu, mas é também da gente prevenir. Prevenir, em especiais, acidentes domésticos. A gente fala muito de uma casa segura para receber um bebê. Então, são tópicos que a gente fala para tentar evitar que essas coisas aconteçam. Então, é um encontro que é muito bacana, as mães adoram, né? As pessoas que participam, geralmente as pesquisas de satisfação nos dizem que para elas, para a tranquilidade delas, é um encontro muito positivo, porque daí elas já têm uma noção de como proceder caso seja necessário. Pois é, e nessa mudança de ciclo de vida da mulher, ela tem que estar nesses 9 meses se preparando para uma mudança radical. Porque ela não é mais sozinha, ela tem um bebê que vai depender dela, principalmente nos primeiros anos de vida. E isso tudo, de certa forma, também mexe com o emocional, porque muda o teu horário de dormir, os teus horários de alimentação, o teu corpo passa por uma transformação. São muitas coisas que mudam tudo no mesmo instante. E às vezes a mulher, ela sofre por isso. Também será trabalhado para que ela entenda essas fases que estão por vir? Sim, trabalharemos em saúde mental materna. O que eu percebo, assim, de sociedade moderna, né? A gente caiu na cilada de querer sempre previsibilidade. E a gente consegue isso, de certa forma, com o emprego, com estudos. Parece que tudo que não sai do jeito que a gente prospectou, né? Tudo que a gente desenhou ali gera sofrimento. E com a criança isso vem em grande escala, porque agora vem inclusive um novo sentido de vida, assim como as mães relatam, né? Então, essa mudança do que eu planejei para mim, do que eu projetei, mas claro que com a criança vem uma coisa muito afetiva, né? Eu ainda não sou mãe, mas as mãezinhas relatam assim que muda tudo, mas esse é um aspecto muito positivo de um novo sentido de estar construindo, ajudando na construção de um ser humano. Então, o sofrimento e a alegria, eles inclusive projetam a dualidade que é ser humano. A gente precisa estar preparado para enfrentar as coisas que a gente planejou e as coisas que a gente não planejou. E eu diria que, inclusive, entrando num outro assunto, vai ser tema para uma outra conversa, é um dos grandes fatores de risco da ansiedade que a gente vem vivendo. A gente quer previsão, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente não quer ser pego de surpresa e não queremos mudanças. E com criança não existe isso, né? A gente se protege de algumas coisas, a gente se dota de informações, mas a criança ela vai vir com as suas necessidades. É verdade, as mães têm que estar preparadas para isso, né? Para serem pegas e os pais também, principalmente, né? Porque essa rede de apoio aí que é formada pelo pai, pela avó, enfim, as pessoas que vão estar junto, elas também precisam estar preparadas para lidar com certas situações e que elas vão ter que passar segurança, calma para a mãezinha, porque tem o fator da amamentação, que pode interferir também. Tem outros fatores que ela precisa estar segura para passar essa segurança para o bebê, que é através do aleitamento materno, né? Exatamente. E inclusive, um dos nossos outros temas aqui da nossa fala, percebeste que a gente tenta englobar várias coisas relacionadas à gestação. Ainda não chegamos na totalidade e imagino que nunca vamos conseguir abordar todos os temas. Mas um primeiro
primeiro momento a gente consegue alcançar, inclusive com o aleitamento materno, as técnicas de amamentação, o posicionamento, né? Então é uma experiência que cada mãe vai viver da sua forma, mas ela vai estar pautada por algumas informações básicas. Como é que é uma pega correta? Como é que isso pode facilitar a minha vida como mãe? Né? O meu seio está doendo, o que eu devo fazer? Então, tudo isso a gente vai estar conversando também lá no dia 15 de abril. É uma fala que é conduzida por um médico pediatra e que tem auxiliado muitas mamães nesse processo de amamentar, né? É natural da mãe a amamentação? Não, é uma experiência diferente, é uma experiência nova. Ela vai ter que se experimentar, vai ter que entender a demanda do seu filho. O bebê vai estar se comunicando hoje pelo choro. Então, muita gente, o choro acaba apavorando as mães, né? Muito. Exato, só que o choro é a comunicação do bebê. Então, a gente vai ter que entender ao longo desse processo o que é esse choro, o que esse bebê está me dizendo. Então, e não é do dia para a noite, é mês a mês a gente vai estar acompanhando o crescer e o desenvolver. Então, é um módulo bem completo, né? Tem vários assuntos que são interessantes para as mães e também para os familiares, né? Para a rede de apoio, para estar auxiliando para que esse processo seja mais tranquilo para a mãe e para essa nova família que está se formando. Verdade, nisso tudo também vem uma questão bastante importante que a gente precisa cada vez mais se preparar e falar, que é a chegada de uma criança especial. E aí, como as mães devem se preparar para isso, como a família toda deve ser o suporte e também ter essa preparação para lidar com uma criança que de repente vem de uma forma diferente, especial e que vai trazer alegria igual para a família. Então, existe um teórico da psicologia, John Bowlby, que ele cunha um conceito do bebê imaginado. Toda mãe, ela gera na sua mente um bebê saudável, gordinho, que não chora, que dorme toda noite. E a quebra dessas expectativas em si de amamentar no seio, muitas mães que desejam o parto natural, toda essa quebra de expectativa gera algum sofrimento, e ainda mais uma criança com uma necessidade especial, né? Dificilmente você consegue se preparar totalmente para uma situação dessa. O que a gente vem trabalhando em termos de prevenir, vai ter sofrimento, como a gente disse, né? Vai ter um luto daquele bebê que eu não tive, que foi o que eu imaginei, mas a mãe, o pai, a família, eles têm um potencial, eles têm uma capacidade de se adaptar imensa. É o que eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes em sofrimento por outras situações no consultório. Todo ser humano ele é dotado de um potencial de adaptação, né? E eu acho que isso que nos diferencia dos outros animais, se adaptar frente às necessidades, imensa. A gente precisa do quê? De suporte. Então, antes você falou, eu queria fazer o link da família. Então, a família dar esse suporte, porque é um fardo para uma pessoa só carregar, que venha a ser a mãe, muito grande. Então, a família dar esse suporte é extremamente importante. E hoje, com a medicina, com a ciência, do jeito que a gente vem desenvolvendo, a gente tem tratamento para tudo, né? A gente consegue dar qualidade de vida frente a N diagnósticos. Então, vai ter sofrimento, vai existir um luto interno, mas entender que a gente vai ter a capacidade, todo o potencial para se adaptar frente àquela situação e olhar um dia para trás e dizer, nossa, olha que forte que eu fui, né? Olha tudo que eu fiz. Isso vai acontecer, contanto que a gente tenha paciência e que exista esse suporte adequado. E lembrando a todos os pais e mães, e eu tenho como referência e experiência nisso, é que pais fortes também criam filhos muito fortes. Então, é importante a gente estar atento que tipo de criação e o que eu quero deixar de legado para o meu filho. Exatamente. E a força é importante. Exatamente. Principalmente para nós mulheres, que sempre precisamos estar à frente de tudo. Mostrar que a gente é capaz. Infelizmente é assim, né? Eu costumo dizer o quê? Que o cérebro ele é muito importante, mas não é por isso que eu consigo viver sem o meu coração, né? Então, todos os atores desse sistema, o pai, a mãe, a avó, todos têm a sua importância, né? Porque o mindinho não é vital que eu vou querer tirar ele, né? Então, todos os atores nessa família vão constituir rede de apoio. E
como dito anteriormente, a sobrecarga materna nasce na ausência do pai. Isso é diferente de conjugalidade. Às vezes o casal não tá legal ou não decidiu não ser mais casal, mas assim, pai e mãe, né? A dupla parental, ou às vezes vai ser cumprido por um avô, uma avó, esse papel, mas a criança precisa desses referenciais de suporte, de força, para se desenvolver bem. Então, a sobrecarga da mãe nasce na ausência desses atores e principalmente do pai, que tem um papel imprescindível. Ah, mas a mãe isso, a mãe aquilo. A gente fala muito da mãe, claro, para empoderar essa mulher, mas não é só ela, né? Então, a família tem toda estar ativa, principalmente para dar suporte a essa mãezinha. Pois é, e a gente também vai abordar a questão da nutrição e os benefícios aí para a gente ter aquele equilíbrio tão falado, né? Corpo e mente. Exatamente. Inclusive, nesta fala, que é abordada por um profissional nutricionista e um profissional educador físico, vai ser falado dos tipos de exercícios que podem ser feitos durante a gestação, né? Inclusive, os exercícios facilitam na liberação de alguns hormônios que fazem bem para a mãe e para o bebê, né? A parte nutricional, quais nutrientes eu devo estar mais atenta em cada trimestre? Isso tudo, se eu sou uma paciente que tenho diabetes, ou se eu estou ficando hipertensa, quais são os cuidados na alimentação que eu preciso ter para mim conseguir levar a minha gestação até o final sem complicações? Então, essas são algumas das falas que a gente vai ter lá no dia 25 de março, para estar tirando essas dúvidas, conversando sobre todos esses aspectos. Então, vai ser um momento de troca. Percebeste que é multiprofissional, né? Nossa, eu assim... Tem médico, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem nutrição, tem educador físico. Então, é um combo para todo mundo, para que as pessoas se sintam acolhidas e consigam, naquele espaço, tirar as suas dúvidas, trocar as suas experiências, né? E pelo que eu percebo, assim, ó, é um programa que é para gestantes e acompanhantes, mas até para nós, em questão de conhecimento, de entender as situações, porque às vezes a gente se depara com amigas grávidas que estão passando por um momento estressante e a gente não sabe o que fazer para ajudar. Então é um conhecimento muito amplo para qualquer pessoa que a Unimed Erechim está colocando gratuitamente para a sociedade participar. A importância de uma mulher, de um casal participar de um evento desses, mesmo que você não vá ter filho, mas participe, aprenda, porque é uma construção para a vida da gente. Exatamente. Exatamente. A gente está falando sobre o desenvolvimento do ser humano. Isso aí. Então, eu acredito que é um conhecimento para todos. Inclusive, quando a gente fala lá na saúde mental materna, meu primeiro convite é para que as mães olhem para sua infância. Como foi os seus cuidados, o seu referencial materno, nem sempre foi o mais adequado, né? Então, a gente tem que ressignificar algumas coisas. Então, é para o ser humano, a gente convida e eu sou suspeita em falar que o programa está fantástico, assim. Então, venham nos visitar. Novamente, não tem custo, né, Ana? As palestras, os encontros, sempre tem um momento de bate-papo muito gostoso, uma confraternização. A gente monta tudo com muito amor e com muito carinho. Quero agradecer a vocês por estarem aqui, principalmente a Unimed Erechim, que tem essa preocupação na formação de uma sociedade mais íntegra, mais próxima, mais humana. E acho que esse é o papel fundamental da saúde, né? Buscar sempre a prevenção. E a prevenção, ela começa a partir desses programas que a Unimed coloca à disposição de toda a comunidade. Obrigada, sucesso e que as pessoas realmente participem e aproveitem essa oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigada.